Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com desigualdades geométricas. A brincadeira continua. Nós vamos propor alguns axiomas, definições e, com base neles, demonstrar alguns teoremas aí envolvendo o último caso de congruência de triângulos da aula passada e as desigualdades geométricas. Vamos lá, então. Primeira definição que a gente vai começar, que é a definição de ângulo externo. Então, a definição diz o seguinte: se C está entre B e P, então ACP é um ângulo externo do triângulo ABC. Bom, como é que a gente pode desenhar isso? Vamos colocar aqui um triângulo ABC, e C está entre B e P. Então, C está no meio entre B e P. Vamos colocar o P aqui. Então, o ângulo ACP, que é esse ângulo aqui, é um ângulo que está fora do meu triângulo ABC. Essa é a primeira definição. Bom, qual que é o teorema, então, do ângulo externo? Um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos seus ângulos internos não adjacentes. Você pode pegar e trabalhar essa demonstração da mesma forma que a gente trabalhou na aula anterior. Mas eu acho que seria interessante dar uma olhadinha no GeoGebra para a gente poder ver como é que isso acontece. Vamos lá. Bom, aqui no GeoGebra a gente tem teoremas de desigualdades geométricas e a gente tem aqui 4 opções. Vamos começar pela primeira, que foi o teorema que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o ângulo externo é maior que um interno que seja adjacente a ele. Aqui vocês podem clicar, por exemplo, no vértice M e andar com ele e perceber que a soma do M com K é sempre menor do que esse ângulo L aqui verde externo, do ângulo, perdão, MLN, tá? Externo. Você pode mudar o L, você pode mudar o K e fazer todas as alterações aqui para poder ter essa visualização, ok? Voltando então no nosso slide para ver mais teoremas e demonstrações. Então vamos lá, nossa próxima definição. Uma altura de um triângulo é o segmento perpendicular que une um vértice do triângulo à reta que contém o lado oposto. Então vamos desenhar aqui o nosso triângulo, meu triângulo ABC, e a gente tem aqui uma altura, segmento perpendicular que une um vértice ao lado oposto. Então vamos pegar o vértice A, o lado oposto a ele é o lado BC. Então eu vou traçar uma reta que é perpendicular. Posso fazer isso com o ângulo B, então, mais ou menos 90 graus por aqui, e a mesma coisa com o C, 90 graus. E a gente tem aqui no triângulo também 3 alturas. Se eu tiver, por exemplo, um triângulo que está assim, ok? A minha altura, vamos colocar aqui ABC, o A, para ele ser perpendicular ao BC, ele tem que ser traçado dessa altura aqui do lado de fora, tá? Então eu posso prolongar o lado oposto, aí para um lado ou para o outro, de tal forma que eu consiga traçar a minha altura desse triângulo a partir daquele vértice. Bom, dada essa definição, vamos lá então o caso que ficou faltando lá na última aula de congruência de triângulos. Então, o caso lado, ângulo, ângulo. O que diz esse teorema? Dados 2 triângulos ABC e DEF, se AB é congruente a DE, então vamos começar a desenhar aqui, AB congruente a DE, o ângulo B congruente ao ângulo E, e o ângulo C aqui congruente ao ângulo F. Então, a partir dessas 3 premissas, a gente poderia concluir que os 2 triângulos são congruentes. Como é que a gente demonstra esse teorema? Vamos pegar aqui, do lado BC, um ponto P, de tal forma que a medida de BP seja a mesma medida do EF. Ok? Então, temos aqui essas 2 medidas. Então, BP é igual a EF. Pelo caso lado, ângulo, lado, então aqui também lado, ângulo, lado, a gente tem que o triângulo ABP é congruente ao triângulo DEF, ok?
Então, uma vez que a gente já concluiu a congruência desses dois triângulos, a gente pode dizer que o ângulo APB, então esse ângulo aqui, é congruente ao ângulo DFE ou ângulo F aqui nesse caso, ok? Guardem, por favor, então, esse resultado que a gente encontrou aqui. Esse ângulo APB é congruente ao ângulo F daquele outro triângulo. Continuando a demonstração. Bom, o ângulo APB, então esse ângulo aqui, é um ângulo externo ao triângulo APC. E C é um ângulo interno, não adjacente ao ponto P aqui, né? Então, pelo teorema lá do ângulo externo, a gente pode dizer que o ângulo APB é maior que esse ângulo C aqui. Pela nossa hipótese, né, o ângulo APB, então, vai ser maior que o DFE. Por que pela nossa hipótese? A gente tinha colocado como hipótese que esse ângulo C aqui era congruente àquele ângulo F, tá? Só que a gente está chegando à conclusão, né, que esse ângulo aqui, APB, é maior que o DEF. Só que isso é uma contradição. Isso não pode acontecer, porque a gente já tinha concluído que esse ângulo APB tem a mesma medida do ângulo F. Então, ó, só voltando aqui, então, ó, a gente tinha concluído que esse ângulo P aqui tem a mesma medida do F. A gente continuou a nossa demonstração e chegamos que esse ângulo aqui é maior que o C e maior do que o F. Ok? Então, o que a gente pode concluir? Que esse ponto P, na verdade, é o mesmo do ponto C. E, portanto, o meu triângulo ABC é congruente àquele DF lá inicial. Bom, próximo teorema. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a estes lados também não são congruentes. E o ângulo maior é oposto ao lado maior. Como é que a gente vai visualizar isso? Vamos lá voltar para o GeoGebra. Para a gente poder olhar esse outro teorema, vamos clicar aqui. Um ângulo maior se opõe ao lado maior e vice-versa. Então, vamos olhar aqui. Nesse triângulo que está dado, o ângulo maior é o ângulo C, que tem 71,18 graus. E oposto a ele, nós temos o lado AB, que tem a maior medida também, 8,2. Nota que nenhum dos três lados são congruentes entre si, ok? E se eu pegar e fizer esse ângulo C e se alterando, nota que ele está sem... enquanto ele está como sendo o maior ângulo, ele está com o lado AB também com a maior medida. Se eu pego esse ponto C e trago ele para cá, o lado com a maior medida ficou sendo o lado CB. E, portanto, o ângulo com a maior medida ficou agora sendo o ângulo A, que é o ângulo oposto a esse lado CB. E aí vocês podem brincar e mudar os ângulos. Brincar e mudar os ângulos aí da forma que vocês quiserem e olharem esse teorema. Ok? A gente tem um teorema também muito parecido com esse, então vamos voltar lá no slide para a gente dar uma olhada nele. Notem que esse teorema que eu acabei de apresentar para vocês diz que se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos também não são e, portanto, o ângulo maior é oposto ao lado maior. A gente tem um teorema que é muito parecido com esse, mas ele começa ao contrário. Se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados opostos a eles não são congruentes. E o lado maior é oposto ao ângulo maior. Você pode voltar lá no GeoGebra e olhar esse outro teorema. Ou pode utilizar a mesma forma de demonstração que a gente tinha utilizado na última aula para poder demonstrar esse teorema. Isso eu vou deixar para vocês fazerem. Vamos olhar agora a questão da desigualdade geométrica envolvendo triângulos. Para isso, a gente vai começar com o primeiro teorema, que diz o seguinte: a soma dos comprimentos de dois lados quaisquer de um triângulo é maior do que o comprimento do terceiro lado. Como é que a gente vai ver isso?
Vamos colocar aqui, então, meu triângulo de novo, ABC. Vou chamar aqui de lado A, de lado B e de lado C. Então, esse teorema me diz que a soma de C mais B tem que ser maior que a soma de A. Desculpa, que o valor de A. A soma de C mais A tem que ser maior que o valor do B. E a soma de B mais A tem que ser maior que o valor do C. Como é que a gente vai demonstrar isso? Vamos imaginar aqui, então, um triângulo DEF. E o que a gente quer demonstrar é que DE mais DF é maior que o EF. Vou deixar em branco ali para a gente lembrar onde a gente quer chegar. Então, vamos começar a nossa demonstração. Vamos prolongar a linha que liga D a F, ok? E vamos pegar um ponto P de tal forma que a distância de P a D seja a mesma distância de D a E, ok? Então, eu fiz o prolongamento e peguei o ponto P com esse tamanho. E aí, dado o ponto P, vamos fechar um triângulo, ok? Ligando os pontos P e E. O P e o E, o triângulo PDE é um triângulo isósceles. E, portanto, esse ângulo P aqui tem a mesma medida que esse ângulo DEP. Olhando a nosso segmento de reta PF, a gente pode escrever que o tamanho de PF é igual a PD mais DF. Ou, como PD é igual a DE, a gente pode trocar aqui e escrever que essa distância PF tem a mesma medida de DE mais DF. Bom, e agora, o que a gente vai fazer? Esse ângulo aqui, EPF, esse ângulo P aqui, a gente já viu que tem a mesma medida desse PED, ok? E a gente sabe que esse ângulo PEF, esse ângulo maior aqui, ok? É maior que esse menorzinho aqui, até pelo desenho que a gente consegue ver. Então, a gente tem um ângulo maior aqui e temos um ângulo menorzinho aqui. Vamos lá, então. O que a gente quer provar está ali na tela. A gente já chegou à conclusão que o PF é igual a DE mais DF. E a gente tem também essa conclusão de que esse ângulo é do mesmo tamanho desse e esse ângulo aqui é maior do que esse aqui interno. Vamos olhar, então, o nosso triângulo PEF. A gente sabe, então, que o lado EF é menor do que o lado PF. Por quê? Porque eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo aqui é o ângulo maior do que esse ângulo aqui. Então, esse lado, que é o lado PF, oposto ao ângulo E, que é o ângulo maior, esse lado PF tem que ser maior do que o lado EF, que é oposto ao ângulo P, que é um ângulo menor. Bom, com base nessas duas premissas que estão colocadas aqui, a gente chega, então, que esse lado EF vai ser menor que o DE mais DF, ok? Então, a gente acabou de demonstrar que a gente tem a soma de dois lados do triângulo é maior do que o terceiro lado. Dessa desigualdade triangular, a gente chega na seguinte propriedade. Dados ABC como sendo os lados de um triângulo, então, um lado A, um dos lados quaisquer, é maior do que o módulo da diferença dos outros dois e menor do que a soma dos outros dois. E com base nessa propriedade, vocês terão aí vários exercícios para brincar lá no AVA. Então, por hoje é isso. Até a próxima!